Bem-vindo, querido amigo, querida amiga, para mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos chegando hoje na nossa 10ª aula do curso bíblico Teologia para o Tempo Presente. E o tema de hoje falaremos sobre a oração. Então, meu querido, minha querida, você está gostando das nossas aulas? Está gostando do curso Teologia para o Tempo Presente? Então, eu queria te pedir algo. Eu queria te pedir para que você se inscrevesse no canal, para que assim mais e mais pessoas também viesse a conhecer esta mensagem que fala sobre a volta de Cristo. Para nós iniciarmos, eu te convido, onde você está, que você feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, Pai amado, neste momento iremos estudar a Tua Palavra. Queremos te pedir o auxílio do Teu Santo Espírito. Nos ilumina, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Bem, meus queridos, quando falamos a respeito da oração, o melhor conceito que eu encontrei até hoje foi o seguinte, que a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Ou seja, eu tratar a Deus como meu melhor amigo, é eu fazer da oração a prioridade na minha vida como cristão. Porque a pessoa, depois que perde o hábito de orar, já está fadada ao fracasso espiritual. Por isso, nós nunca devemos perder o hábito da oração. Devemos buscar o Senhor e conversar com Ele diariamente. Que privilégio maravilhoso é esse que Deus nos concede ao pecador, ao mortal, para conversar com Ele em oração. Então, nós somos pessoas privilegiadas, porque conversamos com o nosso Criador todos os dias, porque assim Ele nos permite. Bem, meus queridos, precisamos aprender a orar. Os discípulos também, na época de Cristo, eles chegaram para Jesus e falaram para ele, Mestre, nos ensina a orar. Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ver o que está escrito no livro de Lucas. Lucas, capítulo 11. Vamos aqui para o terceiro evangelho, terceiro livro do Novo Testamento, Lucas, capítulo 11. E o versículo é o versículo 1, que diz assim. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Os discípulos chegam para Jesus Cristo e pedem para que Jesus ensine eles a orar. Porque a oração de Jesus era uma oração maravilhosa. Era uma oração que chamava a atenção dos seus discípulos. E eles chegam para Jesus Cristo e pedem também para que eles aprendessem a orar. Gente, a oração é um alimento espiritual para cada um de nós. Nós precisamos da oração. Nós precisamos nos comunicarmos com o nosso Pai Celestial. E comunicação é tudo. Se nós formos analisarmos aqui na Terra, comunicação é algo assim precioso. E a comunicação faz muita diferença. A comunicação é tudo. Quando nós começamos a imaginar o que aconteceu no passado, vamos voltar aqui para o ano de 1990. No ano de 1990, estoura a guerra no Golfo Pérsico, não é isso? Lá estourou aquela guerra entre Estados Unidos e o Iraque. E pense bem, naquela guerra, o Iraque ele tinha o 4º exército mais poderoso do mundo. Ali tinham soldados bem treinados, eles tinham muito equipamento, eles estavam bem equipados. E o principal, eles conheciam todo o território. E eles lembravam que há décadas atrás, quando os Estados Unidos chegou em guerra contra os vietnamitas, praticamente eles levaram a pior, porque os vietnamitas conheciam o terreno e ali estava tudo de bom para o Iraque assim vencer a guerra. Mesmo os Estados Unidos sendo essa superpotência, o Iraque ele se considerou que ele seria o favorito nesta guerra. Só que os Estados Unidos ele usa da inteligência. O que acontece? Os Estados Unidos eles conseguem destruir a base de comunicação do Iraque. E quando se destrói a base de comunicação do Iraque, eles ficam perdidos, sem comunicação.
E assim os americanos vão e conseguem dominar os iraquianos e assim encerram a guerra. Então, eles utilizam da inteligência e assim afetam principalmente a comunicação. Então, através de tudo isso aqui, essa história que eu contei para vocês, que aconteceu no passado, nós percebemos que comunicação é tudo. Sem comunicação, o mundo praticamente vira um caos. Se nós analisarmos as forças armadas, elas precisam de comunicação. Vocês imaginaram o tráfego aéreo, se não tiver comunicação, vira o quê? Vira um caos. Imediatamente os aviões, eles precisam pousar, eles precisam retornar, senão vai acontecer um caos ali aéreo. Vocês imaginam a polícia com suas viaturas na rua e sem comunicação, sem o rádio estar funcionando. Eles têm que imediatamente recolher as viaturas para os seus quartéis, porque ninguém trabalha sem comunicação. E assim somos nós precisamos de comunicação nas nossas vidas. E trazendo para o lado espiritual, a nossa maior comunicação que nós temos é com o nosso Pai. Porque Jesus Cristo ele fala que sem mim vocês não podem fazer nada. Nós precisamos de Deus para tudo. Nós precisamos de Jesus Cristo nas nossas vidas. Se Jesus, sendo Jesus, ele tinha uma vida de comunhão diária com o Pai, de oração, quanto mais nós. Nós mesmos precisamos orarmos, nós precisamos buscar ao Senhor em oração, para que assim nós possamos ser abençoados. E na vida espiritual, comunicação é oração. Quantas vezes nós devemos orar? Quando falamos em oração, quantas vezes? Tem dois personagens bíblicos que eles oravam 3 vezes por dia, não é isso? Eles oravam pela manhã, ao meio-dia e durante a tarde. Estou falando de Daniel e de Davi. Quando nós abrimos nossa Bíblia no livro de Daniel, Daniel capítulo 6, e o versículo é o versículo 10, diz assim, Daniel 6, 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. A Bíblia nos mostra que Daniel ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Vamos agora retornarmos aqui para o livro de Salmos. Salmos, capítulo 55. Salmos 55, versículo 16 e 17 diz assim: Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então aqui também Davi, ele buscava ao Senhor em oração 3 vezes ao dia. Mas será que eles oravam somente 3 vezes ao dia? Aqui são orações principais, orações especiais que eles faziam, que buscavam ao Senhor 3 vezes ao dia. Por isso a importância de nós nos fortalecermos através da oração. Mas você pode dizer assim, Daniel, eu esqueço de orar. Durante o dia, os afazeres diários é muita coisa, eu esqueço de orar. Então faz o seguinte, pega o seu celular e escolha aí 3 horários aí que você possa, naquele momento, estar só com Deus. E ali você coloca para despertar 3 horários que você possa, naquele momento, estar com o Senhor em oração. Essa é uma das ideias que funciona bastante. Então, meus queridos, como nós devemos orar? Vamos agora para o livro de Mateus, para nós vermos o que Mateus escreve a respeito aqui da oração. Capítulo 6, ele fala muito sobre a oração. Inclusive lá é onde está a oração do Pai Nosso. Então vamos agora para o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 6, e o versículo é o 5. Diz assim. O título fala, como se deve orar. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Aqui ele pede para que quando nós buscarmos a Deus em oração, nós não sejamos hipócritas. Nós não sejamos como pessoas falsas, como pessoas que querem mostrar para as pessoas aquilo que nós não somos. Então aqui ele condena as pessoas que buscam esta maneira de orar para chamar a atenção. Gente, uma coisa é certa.
A primeira oração que eu queria falar para vocês é a oração em público. A oração em público é uma oração rápida. É uma oração que você expõe ali uma bênção especial para aqueles que estão te ouvindo. É ali onde você fala com Deus e pede, agradece e pede uma bênção especial para quem ali está ouvindo. Porque o que nós percebemos é o seguinte, tem muitas pessoas que quando vão orar em público, oram assim com palavras bonitas, palavras que as pessoas que estão ao redor não entendem. São palavras assim tão difíceis que ela quer impressionar as pessoas que estão ao redor. E não somente impressionar aqueles que estão ao redor. Eles querem também impressionar o próprio Deus. Mas como é que se impressiona a Deus através de um mortal? Não tem como fazer isso, mas tem pessoas que é desta maneira. Já tem pessoas que quando vão orar em público, a oração é tão demorada que eles começam a falar vários e vários versículos e histórias bíblicas e traz para a oração como se fosse um sermão. Então nós devemos ter cuidado como é que tem que ser a nossa oração em público. E passando adiante, a segunda oração, eu queria que agora nós lêssemos versículo 6, capítulo 6, versículo 6 de Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 6 fala o seguinte, essa aqui é a oração individual. Essa aqui é a oração que eu mais gosto. A oração individual fala assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Deus, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Essa é aquela oração que a gente entra dentro do quarto, tranca a porta, ninguém vai estar ali te atrapalhando, e aquele é o momento que você vai estar com você e Deus. É ali onde a gente abre o coração. Aquele momento ali, a gente fala tudo ali para Deus, como se fosse o nosso melhor amigo. E aí sim, eu posso demorar. Eu posso passar tempos e tempos e tempos ali diante de Deus, porque está só eu e Ele. Ali eu posso falar para Deus coisas que só Ele me conhece, porque Ele sabe o meu coração. Então, meus queridos, eu considero essa oração aqui fortíssima. É aquela oração que a gente está intercedendo pelas pessoas que nos pedem para orar. Aqui é onde nós demonstramos o amor ao próximo, orando por aqueles que nos pedem a oração, mesmo pelas pessoas que não nos conhecem, porque a partir do momento que nós oramos por pessoas que nós não conhecemos, isso aí nós estamos demonstrando amor ao próximo, através da oração, que é esta oração individual. Para isso nós precisamos de um altar de oração. E o altar de oração dentro do quarto, você pode fazer ali, pode ser pertinho da cama, pode ser uma mesa ali, ou então pode ser algo assim bem direcionado com a oração. Depende de você. Mas Deus, Ele aceita a oração do local mais simples ou do local mais luxuoso. Deus, Ele está disposto a ouvir todas as orações. Porque através das orações, nós conseguimos elevarmos até o trono de graça de Deus. Continuando a nossa leitura, vamos agora para o versículo 7, que diz assim: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Como tem pessoas que começam a orar, aqui fala muito da reza. E a pessoa vai e faz uma reza, sempre aquela mesma reza. E ali não é agradável a Deus, porque Deus, Ele quer ouvir você falando com Ele. Imagine que você ama uma pessoa demais e você chega para essa pessoa todos os dias, várias vezes por dia, e diga o seguinte: eu te amo por isso, por isso, por isso. Aí depois, eu te amo por isso, por isso, por isso. Repete a mesma frase várias vezes: eu te amo por isso, por isso, por isso. Então, fica assim algo sem valor, algo sem noção. Então Deus, Ele quer que a gente abra o coração, que a gente converse com Ele, é o nosso melhor amigo, e não use de reza ou de palavras de repetições. E muitas vezes pedimos as coisas várias vezes na mesma oração, achando que se pedir, Deus vai ouvir mais do que pedindo só uma vez. Deus, Ele sabe o desejo do nosso coração. Antes de nós abrirmos a boca, Deus já sabe o que nós iremos pedir. Então, a nossa oração tem que seguir este exemplo. Continuando, e a nossa oração, muitas vezes estamos passando por emoções fortíssimas nas nossas vidas, por problemas, muitas vezes por algo que está nos machucando. E a gente se ajoelha ali naquele momento e não tem coragem de falar uma única palavra. Porém, Deus,
Ele entende, porque Ele sabe o nosso coração. Deus, Ele nos conhece. Então, Ele sabe que mesmo que a gente não fale nada, que a gente esboce pelo menos lágrimas, derrame lágrimas diante do Senhor, Ele entende cada lágrima que você derrama. E ali Ele sabe que através das tuas lágrimas, Ele conhece a tua petição. Por isso chegou um momento na tua vida que você está passando por uma situação muito difícil, que você não consegue falar nada para Deus. Mas se você consegue somente chorar, chore diante de Deus. Se derrame suas lágrimas diante do Criador, porque Ele vai te entender e Ele vai saber o que você quer. Está aqui em Salmos capítulo 56. Salmos capítulo 56, verso 8, que diz assim. 56, versículo 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não está elas escritas no teu livro? Então, essa é a oração que nós nos derramamos diante de Deus. Nós nos esboçamos o nosso sentimento para o Senhor. E ela também tem grande valor diante de Deus. Meus queridos, nós, quando lemos a Bíblia, nós percebemos aqui que existe lindas e lindas orações maravilhosas. Nós conhecemos aqui Elias, quando ele ora e ali desce fogo do céu. A gente conhece aqui também a oração de Ana, que ela clama ao Senhor pelo filho. Conhecemos também aqui a oração de Ezequias, que ele ali cercado pelos assírios, ele roga ao Senhor e Deus manda o seu anjo para lhe livrar aquele rei e toda Jerusalém. Nós conhecemos também que orações que a igreja orava ali pela libertação de Pedro e principalmente a oração de Jesus Cristo. A oração de Jesus no Getsemane é uma oração bastante forte, quando ele está ali em oração, rogando ao Senhor que, se possível, passasse aquele sofrimento dele, mas que principalmente não fosse feita a vontade dele, mas a vontade do Criador, a vontade do Eterno. Então são orações maravilhosas, orações fortes, que nos deixam assim vários e vários exemplos para as nossas vidas espirituais. Continuando, versículo 9 diz assim. Agora nós chegamos na oração do Pai Nosso, não é isso? No versículo 9 aqui fala a oração do Pai Nosso. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus agora ele deixa aqui um modelo de oração para que nós possamos seguir este exemplo. Não quer dizer que a gente tem que repetir como está aqui. Chegou, se ajoelhou, repetiu o Pai Nosso para Deus. Não. Aqui segue um modelo de oração que eu devo fazer, que eu devo falar com Ele. Como ele inicia aqui. Ele inicia aqui no versículo 9 dizendo o seguinte: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, toda oração, nós devemos primeiramente exaltar o nome de Deus. Pai amado, grande é o teu nome, exaltado, glorificado é o teu nome. Então, nós devemos primeiramente exaltar o nome de Deus no início das nossas orações, exaltar aquele que nos fez. E depois, no versículo 10, ele fala o seguinte: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele pede para que nós buscamos a vontade do Senhor, porque Deus ele sabe o que é melhor para mim. Eu não sei o que é melhor para mim, mas Deus ele sabe, ele conhece tudo. E o mais o que ele quer é que seus filhos vão bem, que seus filhos sejam felizes. Por isso tudo tem que ser feito à vontade de Deus. A oração de Jesus, como ele fala, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós devemos nos colocar nas mãos do Senhor e pedir para que ele nos guie. Versículo 11 diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui é as nossas petições, quando nós clamamos ao Senhor por tudo aquilo que nós queremos, nós estamos pedindo. Aqui a gente pede para que Deus nos abençoe. Seguindo, versículo 12 diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Gente, aquele Deus quer nos perdoar. Se você pedir perdão a Deus, ele vai te perdoar. Mas, porém, tem algo que eu preciso te dizer. Para Deus perdoar os nossos pecados, primeiramente, eu tenho que perdoar aquele que me magoou. Quantas vezes a gente não magoa a Deus? E Deus vem e nos perdoa.
E uma pessoa nos magoa, mas a gente guarda rancor e não quer perdoar aquela pessoa. Porém, tu só vai receber o perdão se você perdoar aquela pessoa que te magoou. Mas muitas vezes a gente não quer perdoar. Às vezes, tem pessoas que frequentam a mesma igreja e um tem raiva um do outro. Um guarda rancor um do outro. Sentam em bancos diferentes porque não querem chegar perto um do outro e ali passa anos e anos sem perdoar. Eu digo uma coisa para você. Esse orgulho que está no coração dessa pessoa, que não eleva o perdão, que não consegue perdoar o seu próximo, é algo que está endurecendo o coração, está fazendo com que a vida espiritual esteja uma decaída, que a vida espiritual estacione e não cresça, não evolua. E pessoas que não perdoam, se eles não vão ser perdoados por Deus, não tem como se salvar. Então, que adianta nós estarmos aqui na terra, passarmos esses anos todos e no final perdermos nossa salvação? Não adiantou de nada. Por isso, se alguém te magoou, peça primeiramente ao Senhor forças para que o Espírito Santo trabalhe na tua vida, para que ele transforme e você chegue até essa pessoa e peça perdão. Não guarde rancor, porque Deus só vai te perdoar se você perdoar ele. Mas você pode perguntar, Dani, onde é que tem isso dizendo que Deus só pode me perdoar se eu perdoar outra pessoa? Está aqui, em Mateus 6. Se nós virmos aqui para Mateus 6, pouquinho, versículo 14, diz assim, versículo 14 agora. Porque se perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Versículo 15. Se, porém, não perdoar aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Deus só pode te perdoar se você perdoar outra pessoa. Então, que você possa buscar ao Senhor, buscar por transformação espiritual e que nós possamos perdoar uns aos outros, para que assim nós possamos alcançar o reino de Deus. Continuando. Agora nós passamos aqui para o final. Versículo 13, que diz assim: E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pronto. Aqui é a finalização. Aqui nós estamos finalizando a nossa oração. Pedindo por livramento e reconhecendo que Deus é o Todo-Poderoso. Reconhecendo que Deus é o nosso Criador. É aquele que mantém, é aquele que está me guiando todos os dias para o caminho da salvação. Meus queridos, uma coisa eu quero falar para você. A oração, ela comove o céu. A oração, é isso mesmo. Ela comove o céu. Muitas pessoas que se afastaram de Cristo, um dos primeiros sintomas espirituais foi porque eles começaram a fracassar na oração. E quando se fracassa na oração, quando deixa-se de orar, a pessoa enfraquece. E assim começa a se afastar de Deus e começa a andar no território do inimigo. E quando se está em território do inimigo, ali a pessoa não tem mais controle. Tudo de ruim pode acontecer. Então que nós possamos cada vez mais buscar ao Senhor em oração. Não negligencie a oração, porque se você fizer isso, você vai se afastar de Deus. Então, estamos encerrando aqui mais uma aula sobre a oração, que é algo que todo cristão deve manter em sua vida. Que nós possamos colocar isso como uma obrigação nas nossas vidas e fazer do Senhor a nossa prioridade. Até a próxima aula, que o eterno Deus continue abençoando você e toda a tua família. E não se esqueça, busque ao Senhor e escolha a Jesus.